Estamos começando mais um episódio de Cuidar Não é Educar. Este podcast que tenta justamente mostrar que são coisas bem diferentes. Não é, doutor Júlio? Eu acho. Hoje é doutor. Hoje é doutor. Hoje é doutor. As outras vezes já é Júlio. É. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo, o que vem. Como é que fica? A gente não pode esquecer de agradecer a mínima esse lugar que nos abriga, que nos dá casa, que nos dá cor, com esse cenário maravilhoso, com esta produção de primeira linha. E também ao SEAT, nosso patrocinador, aqui com este podcast desde a sua primeira edição. Desde a primeira. Tu sabe que o SEAT agora teve o Festival de Gramado, né? E os alunos ganharam um prêmio de melhor trilha sonora de curta. Tão felizes lá, reuniram os alunos na escola para debater como é que foi. Isso é bonito. É muito legal de Uma ver, escola, né? No Festival de Gramado, competindo e ganhando alguma coisa. Né? Não, Que e bacana. a união também, né, deles em torno do prêmio, festejando de verdade. É muito bacana. Parabéns, SEAT. Merecido. Parabéns e obrigada por estar conosco aqui em mais uma temporada, né, Júlio? Pois hoje não podia ser diferente, falaremos de quê? De infância. Nós falaremos de um fato que aconteceu nas últimas semanas, aliás, muito quente na penúltima semana, que foi o vídeo do youtuber Felca denunciando a adultização infantil na plataforma, o YouTube, e também em conteúdos específicos de alguns outros ditos influencers, criadores de conteúdo, seja lá como se denominam. E eu acho que isso foi um marco que gerou, sim, essa repercussão estrondosa, né? A gente tem 40 milhões de visualizações no vídeo original do Felca, mais de 40, quase 41 milhões. Fora todas as matérias, os outros, a ramificação do que se deu. Mas eu queria começar com a pergunta, antes da gente entrar efetivamente no que é a adultização, por que a gente precisa de um Felca em 2025 para falar sobre uma coisa que sempre existiu? Tua pergunta é interessante. Por que a gente precisa, né? Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que ficar feliz que teve um cara que produziu um material que deu certo. Porque existe muita gente falando no Brasil e no mundo de proteção às crianças. Sim, órgãos, entidades, juízes, instituições, institutos, promotorias da infância e da adolescência, o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. Não sei se tu tá a par ou lembra, quando o ECA foi criado, houve um grande movimento nacional contra o ECA. Não, eu não me lembro. Houve uma resistência estrondosa de crítica, porque agora estão dizendo, então as crianças vão ficar importantes, elas vão se achar e agora não sei o quê, as crianças não podem trabalhar. E não se compreendeu o ECA, que era um mecanismo jurídico de proteção das crianças contra os adultos maldosos. E o que o Felca fez agora, e tomara que isso dê resultado real, não apenas essa grande visualização, que já é uma grande coisa, né? Poxa vida, eu agradeço a ele, porque ele fez, ele teve coragem de mexer no vespeiro, ele não mostrou nem nada, 10%, vamos dizer assim, de que acontece. Mas a gente tem uma ideia do que acontece, né? Então, a tua pergunta, por que a gente precisa? Tu sabe que tem um termo, que inclusive está no meu livro, Cuidar Não é Educar, né? Um capítulo sobre filicídio, que existe alguma coisa na relação entre adultos e crianças diferente do que existe entre os animais na natureza, né? Nós somos natureza, mas somos humanos, né? Nós temos uma capacidade de machucar a nossa cria por belo prazer, ou por acalmar a nossa fúria. A criança tem que ser castigada para a fúria dos deuses se acalmarem. Dos deuses. Tanto faz. Da Pode sua ser, mente pode ser o Júlio e a Marcela, sua... como pode ser Deus Jeová ou Javé, pode ser o Deus do cristianismo, pode ser outros deuses, como pode ser os megalomaníacos. Quer dizer, essas pessoas que machucam as outras, que elas estão furiosas, vejam os feminicídios daquelas pessoas que batem violentamente, são deuses. Para acalmar a fúria deles, alguém tem que morrer. Então,
A história nos mostra que o ser humano adulto tem uma relação complicada naturalmente com a sua prole. Não com a infância de maneira geral, com a sua própria. É o filicídio. Mas eu acho que a gente pode dizer com a infância em geral. A gente pode dizer isso. Mas vamos dizer com a sua prole. Então, a tua pergunta, por que é importante, né, é que a gente tem que estar sempre de novo lembrando que a gente ama e odeia. E por isso cuidar não é educar. O cuidar é uma tentativa de reflexão de que a gente perceba que não está bem e que a culpa não é da criança. A criança está no papel dela de tentar aprender a viver. Se eu estou estressado, se eu estou com um problema, se eu estou com um problema no meu casamento, com o dinheiro, com o estresse, com a rotina, não é culpa da criança se ela não quer entrar no ritmo da vida normal. Ela está na vida dela. Nós é que queremos adultizá-la para ela não nos incomodar. Isso é uma das razões. Mas a outra é realmente uma relação. O Winnicott dizia isso, né? Toda mãe tem que saber que ama e odeia o seu bebê. E todas as mães sabem o que eu estou dizendo. Não é nenhuma invenção. Estou só te ouvindo aqui. Só me ouvindo. Eu, como mãe, estou só te ouvindo. Isso, como mãe. E quando a gente sabe que está odiando, a gente não precisa se sentir culpado. A única coisa que a gente precisa fazer é pedir ajuda. Entrega para o Luciano, ou para a Magda, ou entrega para o parente, ou para a vizinha, e agora deixa eu dormir ou fazer alguma coisa, senão eu vou jogar a criança janela fora. Depois passa e volta. Claro. Então, quando a gente nega que odeia, a gente age o ódio. Então, o que o Felca, a gente age o ódio, quer dizer... A gente abraça o ódio, como se... Eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou com raiva, eu não queria dar de comida e a criança está chorando, eu fico enfiando a comida na garganta dele até ele vomitar. Tu acha que eu estou exagerando? Não, eu achei impactante, mas... Porque eu não estou reconhecendo que eu estou com raiva, eu me sinto mal de estar com raiva e eu vou agir a raiva. Então, agora eu não estou em condições de cuidar de ti, meu filho. Só um pouquinho que eu vou chamar o pai, a empregada, a vovó, sei lá, porque a mãe agora passou do limite. Claro. Pode acontecer com o pai isso também. Né? Então, a tua pergunta, por que é importante? Porque a gente tem que lembrar sempre de novo que a atitude de cuidado é a gente escapar do delírio de poder, ou da megalomania, ou do ódio, para poder manter-se alguém com ternura com a sua criança. Sabe que... Educar é o contrário, é eu assumir a minha raiva e querer enquadrar ele para que ele me acalme. Que ele supra e atenda, né? Todas as ambições, necessidades e afins. Ou me acalmar mesmo, né? Porque eu imagino que eu estou com raiva por causa dele, eu tenho que saber que não é por causa dele, é que eu não estou bem. Então, o Felca, o que ele está fazendo? O que ele fez? Ele agora nos mostrou para um mundo que a maioria de nós não conhece claramente, que é o mundo da internet, esse submundo, mundo e tudo que acontece e pode acontecer ali, porque a maioria dos adultos ainda estão aprendendo o que quer dizer isso. A gente ainda não conhece bem tudo, Sim. A extensão disso. E o Felca sabe. E ele conseguiu produzir um material belíssimo que impactou e a gente, meu Deus, é assim mesmo? É assim mesmo. Ou pior. E era justamente isso que eu ia dizer, porque o meu olhar para o vídeo foi muito mais claro em torno da comunicação, de como ele se comunicou ali. E para mim, por que todo mundo parou para prestar atenção mais do que qualquer juiz da infância e juventude, do que qualquer outra pessoa, instituição, qualquer outro movimento que a gente sabe que existem e muitos em torno da proteção às crianças? Porque ele está falando justamente a linguagem e no canal em que essas pessoas estão, sejam elas crianças, jovens, adolescentes ou ali adultos prestando atenção no que as crianças estão vendo. Pode ser. Ele está na sua plataforma de natureza, que é o YouTube, porque afinal é isso que ele faz, Sim. falando nessa linguagem. E aí, eu acho que ele rompeu barreiras e conseguiu chegar aonde talvez as outras ações sociais e movimentos não tenham chegado. E então, assim,
eu respondendo a pergunta que eu mesma fiz, eu acho que a gente precisa dele para conseguir chegar, romper, furar bolhas e chegar aonde as outras instituições não estão chegando. Eu te dizia mais, eu até vou ser um pouco idealista. Eu acho que quem é capaz de fazer isso sempre, movimentos de ruptura e de irrupção, são os jovens. Sim, sim. É papel dos jovens, né? É da natureza deles olhar, se indignar e fazer algo sem um sentimento de responsabilidade das consequências. Eles vão e fazem. Não é no sentido de irresponsável, no sentido de arriscar... Sem medo. Sem medo, isso aí. E eu penso que quem pode mudar o mundo realmente são os jovens. E eles... Quando denunciam, eles denunciam os adultos. O Felca denunciou adultos. E não as crianças. E não as crianças. Exato, acho que isso ele é denunciou de que os adultos estão ganhando dinheiro a rodo com a sexualidade das crianças. E antes, eu quero que a gente adultos fale... nas famílias, fora das famílias e as grandes empresas. Eu acho que a gente tem que entrar no que é adultização, porque pode ficar muito suave tu olhar por cima e pensar que são as meninas, as crianças dançando no vídeo, ou são as mães ganhando mães e pais ganhando com as visualizações, ou com aquele filho que foi morar na casa desse youtuber, que eu acho que nem vale a exposição e nome e tudo, apesar de já ter muitos milhões acumulados lá. Mas, e sim, para o olhar de que, por trás disso, isso é organizado e institucionalizado. No sentido que sempre tem alguém manipulando, né? São crianças que cresceram ali, frente às câmeras, e acham normal. Não vem... Na cabeça da criança, ela não tá fazendo nada de errado. Não. Que tem a autorização de um adulto, sorriso de um adulto e o lucro de um adulto. Aí é que tá. Bom, mas isso não é novo, né, Júlio? A adultização passa por quais camadas da nossa vida cotidiana? Foi bom que tu levantou dessa maneira, porque a gente tem que explicar o que quer dizer adultização. De maneira genérica, adultização, até fui pesquisar um conceito interessante, é a aceleração forçada do desenvolvimento. Então, tipo assim, uma criança... que eu quero que ela tire a fralda com 1 ano e meio, 2 anos forçadamente, é uma adultização. Então, ela está aprendendo algo que está fora do tempo de maturação dela. Talvez ela consiga, mas o pior é que o adulto se sente feliz que ela conquistou e venceu uma barreira muito grande. Nossa, quantas vezes já ouvi... Tá feliz. Estamos muito felizes. Está indo pro Pinico sozinha, pro vaso, 1 ano e 8 meses. Eu tenho vontade de chorar quando eu escuto isso, porque eu vejo... Isso é um massacre, porque a criança... Eu sei que estas pessoas vão dizer, mas Júlio, a gente tem que fazer uma criança vencer obstáculos, enfrentar e fazer essas coisas de superação. Mas superação quando ela tiver condições de superar. Quando ela tiver controle do esfíncter suficiente. Controle do esfíncter. Ou seja, quando é que ela tem? Quando ela tem nojo do cocô na bunda, ela vai fazer... Quando bater na vontade dela, ela vai largar, porque está pronta para isso. Então, essa megalomania chamada... que eu vou chamar de megalomania de adultização, pode ser outra coisa. Por exemplo, ficar feliz que uma criança de 5 anos não quer mais brincar, quer ficar se maquiando. Isso é uma pena, isso, mas ficam felizes que a criança conquistou algo de ser adulta. A gente leva uns 40 anos para ficar adulto. E olhe lá. Com sorte. Acabei de fazer 40, tô achando que eu ainda tô... O Picasso dizia... O Picasso dizia, com quantos anos a gente fica adulto? Com uns 40, mais ou menos. Antes disso, não. Mas que loucura! Isso são adultização, é isso, Marcela, é a gente forçar algo que a criança faça, que se identifique com o adulto, fora da hora dela. Que uma criança que quer brincar com o sapato da mãe, o sapato alto que ela queira brincar naturalmente, é uma coisa. Isso é o lado lúdico. Isso é uma identificação.
Sim. Agora, eu obrigar ela a fazer uma coisa que não está no tempo dela é a adultização. Porque ela querer andar com sapato de salto ao tamanho é uma identificação. Isso faz parte do tempo dela. Depois ela vai largar. Inclusive vai achar chato o sapato da mãe. Não, e vai cair. tu fez uma analogia fora do ar, né? No off, em off, como a gente chama, Sim. que é de, por exemplo, jovens craques do futebol, um menino que desponta ali no futebol do bairro, e aí o pai, ele dedica a sua vida a fazer com que esse menino cresça no futebol, desponte, vá para a Europa, para a Arábia Saudita, sei lá eu para onde. O pai ficar rico. Para o pai ficar rico e se aposentar, ou enfim, para salvar a família de alguma situação, ou não, ou muitas vezes a família tem, inclusive, condições, mas aquilo é um... Eu me lembro, quando meus filhos estavam ali com 10, 11 anos, eles estavam entre jogar tênis e jogar futebol. E até, acho que com 11, 12 anos já era mais futebol, mas não, era tênis, o futebol era antes, isso aí. E aí eu tive um professor que tinha uma escolinha, eu me lembro muito bem do nome dele, era Carlos, e o Carlos fazia reunião com os pais no início do ano e dizia o seguinte: olha, para mim, as crianças têm que vir aqui para brincar de jogar futebol. Se vocês me pressionarem a botar coisinha ali, caninho ali, fazer ela correr para cá, aprender a dar passe, não sei o quê, vocês estão dizendo para mim de que vocês querem atletas e não crianças que brinquem. Olha só. Se vocês querem atletas, por favor, vão embora. Ele dizia, procurem outra escola, porque aqui eu quero criança sorrindo e brincando. Se ela gostar de bola, da brincadeira, ela vai se aprimorar. Se ela não gostar, ela vai ficar uma criança triste. Mas que esclarecido, né? Não, eu quase dei um beijo na testa dele, ele era meio careca, né? Mas teve gente que foi embora, Marcela, porque ele queria que o filho dele fosse atleta de futebol. Não tem nenhum problema. Eu só acho que isso é uma adultização. Sim. Porque tirar da criança o tempo de ser lúdico para colocar nela uma obrigação. Isso é um desastre emocional horroroso, que vai ter consequências lá na frente. Uma criança que não sabe brincar ou que troca o brincar pela obrigação vai se tornar um adulto refém de uma vida sem saída. Porque o lúdico é que me cria, o lúdico é que me faz eu ser criativo e não a obrigação. E aí tu fala, e me veio, quando tu fala das tarefas, da obrigação, me remete a muitos casos que a gente, já diria que os adultos dessa conversa, né? Mesmo eu aqui recém-chegada na vida adulta, então, recém fazendo 40, tô recém entrando, que a gente viu. E aí eu posso trazer aqui para o Brasil exemplos como a Angélica, personagem da vida de muitos brasileiros, né? Que fala que não teve, que a infância foi trabalhando. Ou Drew Barrymore lá, famosa por seu personagem no ET. E depois teve uma adolescência, uma infância, aliás, com 8, 9 anos, ela fumava cigarro já, e depois se drogou, foi internada muito cedo, tem um problema uma vida inteira lutando contra. E tantos outros que a gente podia falar. A gente podia citar do offline, muito antes de Felca e de qualquer Camilinha ou menino que esteja dançando e lucrando na internet, né? O que eles enfrentam? Quais são esses traumas? O que vem pela frente? Marcelo, eu vou te responder da seguinte maneira. Eu, como profissional de saúde mental, esta pergunta ela não faz sentido para mim. Sabe por quê? Porque se eu quiser ajudar uma criança por causa dos problemas que ela vai ter, eu vou ter primeiro uma contrariedade e segundo, isto não é suficiente. Porque se fosse isso, tu vai no médico, o médico diz, tu está com a pressão alta, colesterol elevado, glicose alta, tu tem que fazer exercício. Não vou fazer. Eu não quero mudar meus hábitos, eu quero viver... Então, eu tenho uma convicção de que ninguém muda a vida por medo das consequências. As pessoas mudam a vida quando querem viver melhor. Então, é mais triste, porque a gente pode olhar para frente e ver o que vem, mas
isso só vai ser modificado na hora que acontecer. Isso aí. Um pouco por aí. Isso aí. Agora, se eu conseguir imaginar que eu, como pai, como mãe, gostaria de dar ao meu filho condições no vínculo comigo, de que ele aprenda de que viver bem é uma conquista e não uma obrigação, e isso eu tenho que ensinar em casa, que viver bem é uma conquista que eu tenho que exercer. Como eu digo, a saúde é um esforço, a doença é uma obrigação. E eu tenho que sair da obrigação. Qual é a obrigação da doença? É fugir do erro, estar o tempo todo me criticando, eu não podia estar assim, eu não quero aceitar que o médico me diga isso. É o tempo todo um mundo moral contra si mesmo que não funciona. Então, as consequências, né, vamos pensar, as consequências elas não são bons critérios de ação, porque eu não sei o futuro. Entendo. Agora eu sei o presente. Eu sei que uma criança que vive um mundo onde ela não é criança, é pior para ela hoje. Tá, então eu vou refazer a pergunta. Não o A que vem pela frente. O que eu te disse não é por ti, é Não, para eu ajudar o entendo. raciocínio, porque as pessoas sempre querem saber quais são as consequências. As consequências eu não sei. O que eu sei é que hoje é ruim. Então, vamos colocar para o presente. O que acontece hoje na vida dessas crianças? O que acontece hoje? O que elas enfrentam, mesmo sem nem ter se dado conta ainda, né? Assim, vamos restringir o assunto adultização. Sim, tá? essas crianças que sofrem Adultização. esse tipo de adultização. Vou dar um exemplo que me foi dito hoje. Uma menina de 9 anos tem um Pix para receber dinheiro de um jogo que ela sabe jogar relativamente bem. Então ela desenvolve um bonequinho, não sei o que lá, e a cada vez que ele avança na sua evolução, as pessoas têm que pagar para ela algum X lá e tal. E aí ela estava se queixando para a mãe que as crianças que estavam com ela não estavam pagando o que deviam pagar para ela com o Pix que a mãe deu para ela. E aí eu fiquei me pensando assim, e a mãe chateada com as outras crianças. Que não estavam pagando. Aí eu perguntei para a mãe, esse dinheiro vai para quem? Ela engasgou. para ela mesma, Eu claro. disse, tu não precisa nem me dizer que eu já sei que tu que quer ganhar dinheiro, nem que isso não seja muito, através da tua filha. Então, tu está fazendo com que a tua filha tenha uma obrigação de ganhar dinheiro para ti e não brincar. Tanto é que ela agora está chateada com as crianças que não estão pagando. Não é porque as crianças não estão interagindo ou brincando, é porque não estão pagando. Isso é vida de adulto. Porque foi colocado dentro dela de que aquilo era o que ela tinha que fazer, que, claro, esta obrigação. Não, ela tinha um interesse em brincar. Sim. Aí a Big Tech dá ela, o dono do jogo, olha, tu pode ganhar dinheiro com isso. E Pronto. Fechou a fome com a vontade de comer, e um adulto maior que quer aproveitar a deixa da jogatina. Aliás, né, nós sabemos, né, que no Brasil, atualmente, né, o brasileiro aposta em Big Tech 30 bilhões de reais por mês, dados do Banco Central. Sim, então a jogatina só em Big Tech. Fora os small techs de bairro. Fora o resto, tudo, né? Inclusive o jogo do bicho, etc. Caixa econômica, não sei. Então, o mundo é uma grande jogatina, é um grande campo de guerra e um grande campo de exploração sexual das crianças. Foi isso que o Felca nos mostrou. Mas eu queria voltar. É essa criança que está exposta a isso. Desabafo. Não, eu acho que tu tem toda razão. E aqui é o espaço justamente para a gente debater isso, né, Júlio? Mas ela vai lidar como com essa sociedade? De novo, eu tô jogando para o futuro. A gente tem que olhar para o presente dessa criança. Eu acho que se a gente se torna sensível ao presente, a gente olha o hoje. Aí a gente vai olhar para a criança e olhar se ela não está fora da casinha e numa idade que não é a dela. Aí eu tenho que ajudar meu filho a ele ver se ele consegue escapar dessa sedução toda de ser um adulto antes da hora. Porque é muito sedutor isso. E isso era pra outro criança, ponto. inclusive. Que é socialmente muito sedutor em muitos aspectos. Que puxa essa criança para uma
para uma vida adulta. Isso, aprender a ser empreendedor de pequeno, aprender a administrar negócio, aprender não sei o quê, aprender a como fazer uma tabela de Excel, aprender coisas técnicas. A cozinhar, a se virar, a isso, aquilo. Só que o lúdico se perde. Aquele espaço de a criança ficar parada, que nem à toa, comendo bergamota, imaginando. Isso é vital para o futuro dela. Isso a gente sabe, qualquer profissional de saúde sabe, o pediatra sabe, o psicólogo sabe, que a criança tem o tempo do lúdico. E querer botar a vida real do mundo adulto nela é uma coisa insana. Mas a megalomania do adulto fica feliz de ver o filho dela, que é um adultozinho. Né? Não é que não pode vestir, não é que não pode vestir a criança com terno e gravata quando vai num casamento. Não é isso. É tirar ela do mundo do fora do tempo dela. Obrigar ela a estar num mundo que não é o tempo dela. Uma criança diz assim, pai, eu pergunto para ela, de onde vem o vento? O vento vem das folhas chacoalhando. Tá ótimo. Ela respondeu. Uma criança de 12 anos não vai responder assim, porque ela já tem informação e maturidade, mas a resposta dela, para ela, é o suficiente. Eu não preciso mudar essa resposta. Explicar tecnicamente de onde vem o vento. A não ser que ela me pergunte, então eu vou explicar. Eu não preciso destruir a maneira como ela percebe a vida. Então, muitas vezes a gente quer destruir a percepção da criança porque a percepção da criança não é a percepção do adulto. Mas essa é a graça, não é de ser criança. Essa é a graça. Agora, tem um segundo aspecto, Marcela, eu não sei como é que nós estamos de tempo aí, mas assim, vamos voltar ao vídeo do Felca, que senão eu fico... O desabafo é grande. O desabafo é grande porque eu trabalho com isso há 40 anos. Sim. E vi muita coisa no meu consultório já. Bom, inclusive o livro que dá nome a este podcast é por causa disso. É por causa disso que eu entendi que um adulto que só vai poder cuidar bem, só vai poder ter uma boa relação com seu filho. Boa relação quer dizer uma relação que permita que as pessoas saiam do sentimento de sem saída. Não quer dizer não ter problemas. Claro. Tá. Então, o Felca levantou a questão ele chama de adultização, mas na verdade é de sedução. A sedução do adulto sobre a criança. Tem uma sedução econômica, tem uma sedução de fazer a criança ser adulta antes da hora, em vários níveis. Que seria a própria adultização. E tem a sedução da sedução sexual. Que está junto, está embutido. Que está embutido junto. Isso é um pacote, é uma trilogia. Né? O que é a sedução do adulto? Agora eu vou olhar do lado da criança. Tá? É impor à criança mais amor do que ela é capaz. Quer dizer o seguinte, uma criança, e aqui eu vou pegar um termo de um psicanalista chamado Sandor Ferenczi, 1932, ele fala de estágio da ternura, fase da ternura. O que quer dizer isso? A criança vive uma relação de amor com o seu genitor, a mãe e o pai, e essa relação ela é uma relação que não tem o ódio interno. É só amor. Não é que não tem raiva, não tem briga, não é isso, não tem ódio. O adulto tem o amor da paixão, que é amor e ódio simultaneamente. Porque nos atos sexuais tem coisas agressivas, às vezes tem não sei o quê, mas a criança não tem, ela não entende isso. Ela não tem capacidade de entender isso. Então, agora estou falando do ponto de vista meramente psicológico, tá? A sedução é impor a uma criança o amor que é capaz de odiar. Isso assusta ela profundamente, fora a invasão de um ser humano adulto por uma criança pequenininha, que é uma desproporção muito grande, que gera nela obrigatoriamente o que a gente chama de identificação com o agressor. Então, em vez de eu achar que ele é alguém que me odeia, que eu corro perigo, eu vou dizer, ele é meu amigo. O que ele fez comigo é por minha causa, que a gente chama de inversão criminosa. Então, impor à criança um amor que ela não está preparada, que é a adultização, né, no aspecto sexual, tem consequências patológicas para o resto da vida.
E eu acho que a gente pode usar de exemplo aqui para ilustrar, dentro desse caso, as crianças e os adolescentes que viviam dentro da casa desse influenciador, um dos que o Felca denuncia, que eram submetidas a, claro, aos vídeos, também eram submetidas a horários, regras e escassez de comida e uma série de outras coisas, mas num primeiro momento se colocaram muito a favor desse... Devem estar ainda... As pessoas confundem com síndrome de Estocolmo, devem estar lá protegendo ele. Não, ele queria o nosso bem, ele cuidava da gente, nos dava espaço para fazer aquilo. Tu vê só que isso é um aspecto importante, né? Por exemplo, esse tempo eu vi, já vi um menino correndo na rua, o pai atrás com um cinto. Na rua? Na rua. E querendo bater, o pai estava meio bêbado, chegou a brigada, deu um abraço nele, no pai, segurou e tal, e o menino voltou correndo. Não faço nada com ele porque ele é meu pai, ele pode fazer comigo o que ele quiser. O pai ia matar ele. Então, vejam que isso tem uma consequência que a gente chama de inversão criminosa, que tem consequência para a vida toda, porque aí esta criança, ela vai crescendo, ela vai continuar se sentindo a pior pessoa do mundo e que podem fazer com ela o que ela quiser. É muito grave isso, e remover isso de uma pessoa é muito difícil. Precisa muito, né? É muito trabalho psicológico, às vezes psiquiátrico, etc. Ou seja, enxertar uma prematuridade numa criança é que nem uma fruta que o passarinho vai lá e bica. A fruta amadurece mais cedo, mas ela apodrece mais rápido. Nossa, que boa analogia. Então, a sedução sexual é isso. É um pássaro que morde uma frutinha, amadurece mais rápido, fica até mais doce, só que ela vai apodrecer rapidamente, porque ela não consegue viver. Não vai adiante. Então, a sedução do adulto, ela realmente tem que ser evitada para questões de saúde mental mesmo, né? Então, tomara que o Congresso Nacional possa aprovar, que agora parece que aprovaram, né, a Lei 2628, que depois pode se discutir detalhes e tal, mas assim, responsabilizar as empresas pelos conteúdos, por veicular, e responsabilizar empresas que ganham dinheiro com a violência sexual das crianças, e ganham muito. Muito. Se ganham muito, é que nem tráfico e usuário de droga. Se tem traficante, é porque tem usuário. E aí entra também um ponto que eu queria levantar daqui para a gente. Pouco. Exato, que se falou, e foi a primeira vez que eu ouvi, não sei se tu já tinha ouvido falar, do algoritmo P, que é justamente o que esse algoritmo trabalha para entregar conteúdos para quem busca esse tipo de conteúdo. Significa que há muita gente buscando. E a gente não está falando aqui da Deep Web, lá com fotos de crianças nuas. Estamos falando de pais e adolescentes dentro da casa onde tem crianças. Sendo expostas a uma plataforma desse tamanho, com esse número de acessos, de visualizações, seja lá o que for, e ganhando dinheiro com isso. Tanto a plataforma quanto quem faz. Né? Porque vale a gente dizer que é isso, os dois ganham e muito. Eu imagino, Marcela, que as pessoas que nos ouvem não são essas pessoas. Tomara, né? Eu espero, mas não, essas pessoas a gente pode torcer que elas se sensibilizem com o assunto e possam querer ter na sua plataforma de vida o respeito pela infância. Então, exigir do governo, de políticos, que na sua pauta coloquem a infância como um programa de Estado, proteção à criança. Um programa de Estado, não de governo. Segundo, esse programa de governo, ou de Estado, é um programa que quer respeitar a infância. O que quer dizer para mim isso? Respeitar a infância quer dizer o seguinte: respeitar a fragilidade da vida. Se eu conseguir imaginar que uma criança é um ser frágil, em desenvolvimento, com precariedades de aprendizado e que precisa de um tempo para se maturar, eu não vou exigir dela o que ela não pode. E eu vou ter uma sensibilidade para exigir escolas que cuidem das crianças, professores bem pagos e bem preparados para capacitados, né? E isso significa proteção da infância. Dar esse espaço
para que essa criança se desenvolva no seu tempo? Esse espaço seguro e preparado para isso seria? Isso, que é o cuidar da infância. Cuidar da infância é eu saber que eu não tenho que botar nela a vida de adulto. E que ela tem o tempo dela, mas mais do que isso, eu tenho que saber que a vida é frágil. E se eu conseguir não enfrentar a fragilidade com megalomania, é melhor. Porque na megalomania eu vou achar que eu sou capaz de tudo. E eu queria que meu filho aprenda a ser poder tudo. É um delírio de poder que é autodestrutivo e destrutivo. Isso é insano, isso, mas é sedutor. Esse é que é o negócio. E aí, a tríade, como tu falaste, se encontra, né? A tríade se encontra. É isso aí. A sedução sexual, econômica e da vida adulta. Da vida adulta. Assim. É. E eu até digo assim, eu não queria que esse programa fosse um programa politicamente correto. Não é isso. É um programa de engajar pessoas para que elas respeitem as crianças. Então, se eu sou um pai que tenho atração por crianças, e se eu puder entender que isso faz mal para uma criança, eu vou tentar achar um jeito de não fazer. Se eu entender que se eu fumo e que isso faz mal para mim, até é engraçado isso, né? Se eu entender que eu não fumando é melhor, pode ser que eu largue o fumo. Não é só porque me faz mal. Volta à tua pergunta inicial, aquela. Uma pessoa só larga um comportamento nocivo quando ela descobre que o outro é melhor para ela. Enquanto ela está no nocivo, ela acha que esse é o melhor para ela. Bom. Então, eu queria encorajar quem está vivendo mal a achar um jeito de fazer um esforço para tentar descobrir que do outro jeito é melhor. Quando eu descobri para mim que é melhor não fumar, eu parei de fumar. Mas eu tive que descobrir isso quando eu fui nadar, eu não estava conseguindo nadar. Estava sem fôlego. Não, eu vou fazer uma troca aqui. E deu certo. Aí eu pensei, bom, que coisa insana é essa. Mas é bom fumar, né? Mas eu nem colocaria nessa comparação, Júlio. Eu faria um apelo diferente aqui. Ótimo. Se você está ouvindo esse programa e você não se deu conta, partindo do princípio de que os nossos ouvintes não são pedófilos. Os pedófilos. Isso. Porque aí eu acho que o problema é realmente outro. O caso é outro. Mas se você é pai e mãe e está aqui ouvindo o programa e vendo que, de alguma maneira, a adultização está batendo na porta do seu filho, seja por sua responsabilidade, alguma das suas ações mais inconscientes, né? Desde a fralda, desde querer tirar a fralda até... Ou ele está exposto a esse tipo de conteúdo. E aí eu volto para o politicamente incorreto, que é a gente expõe mesmo sem saber. Os meus filhos estão lá vendo vídeos, claro, monitorados, etc. Mas isso pode esbarrar e acontecer. Pode vazar. Pode. Meu filho está lá num jogo que tem um chat, que ele não participa do chat, mas em algum momento ele pode começar a participar sem eu saber e eu tenho que estar olhando para o que tem ali. Então, assim, vai bater na sua porta de alguma maneira. Vai, porque a sedução... Eu só vou reforçar o que tu disse, que a sedução de ser um adulto antes da hora é uma coisa fantástica para a criança. Claro. Mas parece que empodera a criança, ela se sente capaz. Esse negócio de empoderamento é complicado, porque se eu me sinto poderoso, eu estou fora da realidade, porque eu sou um ser humano que tenho insônia, dor de cabeça, tenho fome, às vezes não sei o que fazer, tenho dúvida, não sei se gosto. Isso é um ser humano, é assim. O outro, que é esse certinho, que sabe o seu destino, que tem que saber planejar, que tem que não sei o quê, isso não é um ser humano, isso é um robô, Sim. Isso é um algoritmo. E aí está trabalhando de outra maneira, não do nosso cérebro. Eu só queria, ainda me lembrei agora, eu estou muito emocionado com tudo isso, porque eu queria agradecer o Felca. Realmente ele fez um trabalho estupendo, com risco de vida. Sim, segue. Tem um filme que a gente, inclusive, já fez um episódio aqui, chamado A Fita Branca. A Fita Branca é um filme chocante no sentido de mostra como que era a educação das crianças alemãs em 1916, um pouco antes da Primeira Guerra. E nesse filme, então, é bem claro como as crianças eram abusadas sexualmente, bulinadas, tratadas com violência e agressividade. Tá?
tá lá. Só que é tudo assim, escondido, ninguém vê bem, e tá lá. E aí, quando termina o filme, a cena final, a vila toda está dentro de uma igreja, todo mundo, foi feita a denúncia, e o filme termina. Que é o que eu não gostaria que acontecesse com este assunto. Quer dizer, está feita a denúncia e as consequências não acontecem, que é, eu preciso lutar para que, se não forem responsabilizadas as empresas, eu não tenho energia sozinho como pessoa de lutar contra isso. Elas têm que ser proibidas disso, para proteger o meu filho e a infância. Não é só o meu filho. Que não morra aqui, né, Júlio? Que não morra aqui nessa tomara, grande comoção pública. Tomara, né? Porque depois o assunto vai e tal, aí vão começar a debochar do Felca, vão começar a atacar a moral dele, que é o que sempre acontece, né? Que é uma maneira de a gente inocular uma verdade e atacar a pessoa, né? E fazer bullying dele, não sei o que e tal. Então, tirar o foco. Tirar o foco do conteúdo, né? Então, tomara que o que ele fez possa iniciar um processo de reflexão sobre proteção à infância. Eu acho que com isso a gente pode terminar o nosso episódio emocionados, mas ao mesmo tempo com esperança de que não morra aqui, né? Obrigada ao Felca, obrigada à Mínima, obrigada ao SEAT, obrigada, Júlio. Marcela, muito obrigado também. Voltamos semana que vem.